Olá, vídeo de cara limpa hoje porque eu tô em ritmo de férias e hoje é uma sexta-feira e a gente viaja na quarta-feira, então eu tô tipo assim, preparando a casa pra ficar sozinha, preparando as minhas plantas mais especificamente, porque eu quero que elas sobrevivam quase 3 semanas sem água e sem luz consistente, etc. E eu decidi que hoje eu iria vir aqui mostrar pra vocês tudo de crochê e de tricô que eu fiz nos últimos quantos meses? 8 meses ou 9 meses. O contexto da história é que eu peguei tricô para fazer em outubro do ano passado. Não lembro se era outubro ou novembro. Acredito que seja outubro, que eu falei pro meu marido, vamos comprar lã e eu vou iniciar um novo hobby. E a primeira coisa que eu fiz foi esse cobertor aqui, que ele é feito, dá pra ver, gente, eu não sei. Ele é feito todo em lã. Eu não tinha um plano pra ele exatamente, eu só peguei o ponto mais simples que tem de tricô, que era o único que eu sabia no momento, e comecei a fazer. Fiz um monte de ponto e fui seguindo, e quando chegou num tamanho de cobertor, eu parei e é isso. Fiz vários erros aqui, você pode, se olhar de perto, dá pra ver que tem uns buracos, que eu perdi ponto, que fiz um ponto errado ou outro. Na hora de unir os novelos, eu dei nó, eu não sabia o que eu tava fazendo, então eu dei nó. Assim, até que tá discreto, mas não é o jeito ideal de você juntar novelos. E eu acho que para um primeiro projeto de alguém que, sei lá, pegou do nada pra fazer, tá ótimo. Aqui, como eu dei nó, ele nem estica na ponta, o que é um erro. Não é nem o nó, na verdade, foi na hora de botar na agulha. Tem um jeito específico de botar na agulha pra ficar esticando. Se você acha, meu Deus, você fez uma coisa muito longa como o primeiro projeto, eu tricotava no tear quando era criança. Então, não sei se vocês já viram um tear de madeira longo que tem preguinhos. Eu fiz muito cachecol. Acho que cachecol era a única coisa que eu fazia, na verdade, quando eu era criança. Então, eu já entendia e já lidava com lã e essas coisas normalmente. A minha mãe, que fazia tricô com agulha, desse jeito, só que, assim, na mãozinha de criança, na minha destreza, na época eu não conseguia fazer, achava muito difícil. Então, quando eu peguei ano passado pra fazer, foi uma coisa que não foi tão difícil pra mim, porque eu já via e já entendia na teoria como funcionava. Mas, gente, eu gostei muito disso aqui. Eu chamo ele de cobertor de bebê, né? Eu ainda não bloqueei esse cobertor. Blocar, pra quem não sabe, é tipo lavar e deixar secar no formato que você tá esperando da peça final. E como é lã, eu tenho que lavar a mão. É lã de verdade, não posso colocar na máquina. Então eu tô enrolando. Mas olha isso, cara. Eu fiquei muito feliz com isso aqui, é bem quentinho. Espero que o futuro bebê aí aproveite bastante. E aí, terminando com esse projeto, eu decidi que já que eu tinha entendido o tricô, eu teria que fazer crochê. E aí eu fui nessa de fazer um cobertor também. E eu fiz um cobertor de crochê. Esse ponto chama chevron, eu acho. E não me pergunte como eu fiz isso, porque agora quando eu olho, eu penso, meu Deus, que elaborado para um primeiro projeto de crochê. E crochê sim, eu nunca tinha pego para fazer. Essa foi a primeira vez e saiu. Eu não sei nem o que falar, porque eu não sei se eu teria como fazer de cabeça esse mesmo ponto aqui, mas eu olhei numa revista de crochê como fazia e comecei a fazer as ondinhas e como a maioria dos meus projetos são meio que freestyle, assim, não é da minha cabeça. Então eu comecei e fiz um, e aí comprei outra cor e emendei. E eu meio que não procuro muita instrução, não. Eu vou aprendendo do jeito que eu tô fazendo. E aí por isso também que acontecem alguns erros e as coisas ficam meio malucas aqui. Aqui eu não sei o que aconteceu, mas assim, já passou. E esse também é um cobertor pro futuro bebê. E o futuro bebê não vai saber dos erros. Tá ótimo. Eu gostei bastante também. Meu primeiro projeto de crochê. E aí, depois disso, eu acho que eu tentei fazer coisas menores. E, na verdade, aquilo que eu não gostava, eu acabava desmanchando. Eu não ficava com eles, não. Então, eu fiz esse bucket hat a tamanho de criança, gente. Eu acho que é 2 anos. Acho que foi o segundo que eu fiz. O outro eu desmanchei, que eu não achei bonitinho. Esse aqui eu tolerei, também não tá lindo. Mas, ok. Trabalho finalizado. Aí eu fiz uma faixazinha de cabelo fofíssima. Meu marido adora isso também. Muito fofo mesmo. E aí eu fiz uma bonnet de criança, que é pra colocar assim. Só que os pontos estão meio cagados, né? Eu acho que eu
Eu não sei se eu faço outra ou se eu desfaço completamente. Não sei, eu vou lavar todas essas coisas porque elas não foram blocadas. Vou lavar pra blocar e ver como vai ser. E aí eu decido. Olha como não tem nenhum acabamento, tá bem ruim esse aqui, eu devia refazer. Mas o ponto em si, a ideia é muito bonitinha, né? E aí eu acho que depois disso foi que eu peguei essa calça de crochê pra fazer. Se vocês perceberem, a tensão de uma perna tá diferente da outra, então tecnicamente uma perna tá maior do que a outra. Eu espero que assim que eu lavar melhore, né? Vamos ver. Aqui também tem os seus defeitos, mas tá bom. É uma calça de bebê. Achei fofinho, foi muito fácil de fazer e rápido. E eu gostaria de fazer outra, inclusive, talvez numa lã diferente. Eu gostei bastante de fazer isso, foi muito divertido. O bom de fazer coisas de neném é que acaba muito rápido. Então você começa e termina e você tem aquela sensação de tipo, terminei um projeto, missão cumprida e etc. Isso que é legal. Quando a gente faz trabalhos grandes, demora. Aí também, ainda na onda dos negócios de bebê, eu não lembro qual que eu fiz primeiro, eu acredito que tenha sido essa. Eu resolvi fazer uma saia. E aí, mais uma vez, foi uma coisa que eu tirei da cabeça, que eu não segui nenhum padrão, nenhuma receita. E eu só apliquei as coisas que eu já tinha aprendido dos meus projetos de crochê, que foram muito poucos, foram tipo 5 aqui que eu fiz. Fiz essa textura aqui que estica pra cintura e os aumentos para poder fazer esses babados todos. Esse projeto demorou horrores, porque eu não sei se dá pra ver, mas o fio é muito fininho e o ponto é muito pequeno. Eu escolhi um ponto simples, então é muito ponto pra fazer isso aqui. E também muito fio. Então essa saia é super pesada. Existe a chance de botar isso numa criança e a criança, tipo, cair a saia. Então eu pretendo colocar um elástico aqui por dentro, deixei aberto, pra segurar melhor. E ver como é que vai ser, ou talvez a saia fique até curta. Enfim, eu achei linda, eu fiquei muito orgulhosa porque foi a minha receita que eu criei lá enquanto eu fazia. Super orgulhosa, gracinha. Aí mais coisas de bebê, tá, gente? Aguenta. Fiz um casaquinho, que eu ainda tenho que colocar os botões. Eu tenho os botões ali, eu só ainda não coloquei. E eu comprei essa lã de uma loja que estava fechando aqui. Aí quando eu cheguei aqui em cima, eu percebi que a lã tinha acabado. Então eu tive que fazer o capuz branco. Fiz orelhinhas. Parece orelhinha? Não sei, achei que ficou um pouquinho estranho. Fiz orelhinhas de ursinho. E esse é o resultado do casaquinho. Muito fofo também, faz muito rápido. Eu gosto de crochê porque eu acho que vai muito rápido, né? Principalmente em roupinhas pequenas. Mas eu acho que fica muito pesado porque usa muito fio e o novelo que eu usei ele é de algodão. Então o algodão tende a ser pesado e muito firme. Assim, se fosse outra fibra, acho que ele seria mais molinho. Mas aí eu fico entre, tipo, usar uma coisa que é natural e usar um fio sintético. E aí, enfim, geralmente eu opto sempre pelo algodão ou por algum tipo de lã. Aí eu comecei uma calça de neném também, que... Ai, não sei se dá pra ter uma ideia, mas aqui é a cintura, né? E isso aqui vai ficar lindo, eu tenho certeza que vai ficar lindo, mas eu tava tendo muito trabalho, vocês estão vendo os buracos que tá tendo aqui, com os meus pontos. E aí eu dei uma pausa, eu meio que esqueci a conta que eu tava fazendo aqui. E aí agora eu já decidi que eu vou desfazer tudo que eu tenho aqui e começar de novo, porque eu quero muito ver o resultado. E que vai ser mais fácil agora, depois que eu começar, porque eu já tenho mais experiência e mais ideia de como o tricô funciona, os pontos funcionam. Pra quem não sabe, o tricô ele vai tipo aumentando ou diminuindo de acordo com os números. É tipo um algoritmo, gente. Se você entende de programação, eu acho que esse é o hobby ideal pra você, porque você vai seguindo um algoritmo que às vezes você tá criando o que alguém escreveu e fica complicado porque você tem que memorizar algumas coisas e tem que fazer umas contas enquanto você vai fazendo. Então esse aqui, tipo, tá na agulha circular e você aumenta para um lado e depois aumenta para o outro, aumenta para um lado, aumenta para o outro, para fazer aquele... acinturar a peça e fazer a curvatura da bunda ou da fralda da criança. Então é esse o algoritmo aqui que tava dando problema na minha cabeça. Mas eu decidi que eu vou desfazer e vou refazer. Aí
eu peguei pra fazer, eu acho que era um casaco. Queria fazer um casaquinho com aquela mesma lã que sobrou do cobertor. E aí eu comecei, eu fiz o corpinho, tá vendo? Ai, tá até fofinho, eu tinha esquecido quão fofinho tava. Só que, eu não sei, eu tinha decidido que eu não gostei mais. Mas agora eu gostei, agora que eu tô olhando. Eu fiz os buracos aqui pros botões também. Gente, agora que eu tô olhando de novo, eu tô achando fofo. Mas eu não sei porque eu tinha decidido que eu não tinha gostado. Mas tá bonitinho, não tá? De repente eu termino. O que vocês acham? Terminar esse casaquinho, fazer os bracinhos e tal. Não sei por que eu achei que eu não tinha gostado. Tá bonitinho, sim. Aí, recentemente, acho que foi a última coisa de bebê que eu peguei pra fazer. Foi isso aqui. Então, eu comprei esse novelo que eu gostei bastante do rosinha. E aí eu já tentei fazer umas 2 ou 3 coisas com ele, finalizei o projeto e não gostei do resultado final. Eu tinha feito uma blusa pra mim, só que eu achei que era aquele negócio da fibra de algodão com crochê, que usa muito fio e aí fica muito grosso, muito duro assim o algodão. E não tava confortável, o caimento não tava bonito. Aí eu desfiz o projeto todo pela segunda vez e falei, vou fazer uma coisa de tricô que fica macio. Olha, o tricô ele é soltinho e quando faz o crochê ele é mais durinho. Ele não tem o mesmo caimento. Então eu falei, vou fazer de tricô. Mas não me vinha na cabeça nenhuma ideia do que fazer. E aí eu peguei essa receita aqui de um casaco simples de criança. Que você faz simplesmente um retângulo e depois você vai afinando pro corpo. E eu não sei como me sentir em relação a isso, porque quando você vê a peça, ela fica muito estranha. E eu acho que tem tendência dela esticar nesse sentido. Eu não sei se eu queria que as mangas da peça fosse tão elástica, né? E o corpo... e o corpo também estica também. Ai, não tinha pensado nisso. Então, de repente, quando eu lavar, ele vai ter uma forma que faça mais sentido, né? Com a forma que vai ficar. E aí eu vou entender melhor. Eu acredito que isso aqui serve uma criança de 2 anos. Não é? Mas a manga, ela fica muito pesada e muito longa. Enfim, de repente faz sentido no corpo. E aí eu fiz uma beiradinha branca pra dar uma gracinha. Mas eu não sei se eu gosto ou não gosto desse projeto. Hoje eu acho que eu gosto mais do que quando eu terminei ele. Tô mudando de opinião sobre todos os projetos hoje. Aí tá, depois disso, tenho mais um trabalho incompleto. Tô orgulhosa de mim que eu só tenho 3 trabalhos incompletos. E eu meio que agora eu já sei o que fazer com eles, né? Mas essa aqui foi a tal da blusinha. Eu até comecei a gravar ela pra fazer no canal. Que eu tinha falado que ia fazer pra viagem. Peraí. Tá difícil de ver. Mas, tipo assim, essa seria a frente, aí a cava da blusa e etc. Eu já tava meio que desgostando da cor do verde. E aí eu comecei a fazer e... Eu não sei nem o que falar, gente. Eu tenho problema de seguir a receita, né? Eu fico, não, deixa eu fazer um freestyle aqui, vendo o que dá, e tirar umas medidas e fazer do meu gosto e tal. Então eu comecei a alterar muito a receita e escrevi a minha própria receita, né? Pra fazer anotações pra eu conseguir fazer o outro lado, né? Porque você faz primeiro essa frente, depois tem que fazer essa frente, tem que fazer as costas e tudo tem que fazer sentido. E aí eu comecei a anotar e mudar, e mudar, e mudar. E aí eu já tava assim, não sei se vou ter novelo pra terminar. Eu não sei se eu vou conseguir replicar isso do outro lado. Eu já não sei se essa cava faz sentido, a cava da axila. E aí eu resolvi parar e falar, não vou levar isso pra viagem, não vou fazer, não vou terminar. E aí, eis que agora eu tô olhando de novo e eu não tô achando tão ruim. Agora tá me dando vontade de terminar. Só que eu achei que o verde que não combinou com o meu tom de pele. Mas enfim, essa aqui eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei se vou terminar, se eu vou desmanchar. Se eu desmanchar, eu não sei o que eu vou fazer com essa lã. Mas vocês vão ficar sabendo em algum momento, eu vou ter uma resposta pra isso. Mas aí, já que eu não concluí essa blusinha da viagem, e eu queria muito uma blusinha pra levar na viagem, eu decidi começar uma semana antes, assim, do nada, pra poder levar. E essa é a dita cuja. Completa. Eu terminei ela ontem. E aí, o processo dela foi fazer vários quadradinhos individuais
que é até gostosinho de fazer, a gente chama ele de quadradinho de vó. E aí depois costurar os quadradinhos juntos. Eu não sabia que costurar os quadradinhos juntos ia ser horrível. Horrível, lento e doloroso. E aí no final você costura eles juntos e ficam vários fios na parte de dentro. Eu já escondi a maioria dos fios, né? E dá muito trabalho para esconder os fios e finalizar, para não soltar e etc. E no final eu ainda fiz uma bordinha fora, que foi a parte mais prazerosa do projeto, fazer a bordinha. Então essa daqui eu também pretendo lavar hoje para experimentar no meu corpo e provavelmente usar na minha viagem se ela ficar bonita no corpo, né? Mas essa foi a brusinha que eu fiz de última hora para substituir aquela verde que eu não tinha gostado da cor. Ah, e se vocês não perceberam, eu acabei esquecendo de mostrar mais uma vez o meu filho querido, que é o suéter que eu mostrei a maioria do processo aqui pra vocês. Mas o suéter eu acho que é o meu trabalho preferido, né? É o maior, mais difícil comparado ao cobertor, né? Óbvio que o cobertor é maior. Mas, muito legal, tô muito ansiosa pro frio, pra eu poder usar, espero que eu goste. E tem outro projeto também que eu mostrei aqui. Não riem, por favor. Eu sei que esse projeto já era pra estar pronto e não era nem pra estar aqui. Mas houveram imprevistos em relação àquela viagem que a gente acabou não indo. E aí eu fiquei com raiva do projeto e falei, eu vou esconder e eu não vou tocar nele até mais tarde, pelo menos um mês ou pelo menos passar essas outras viagens. Então, ele tá bem grande, eu acredito que essa é a metade do cobertor. Mas eu estou focada na minha outra viagem agora e eu também não quero pegar coisa de frio pra fazer, porque aqui tá muito quente. Deixa as coisas de frio pro frio, que vai começar em outubro, e aí vai ser mais legal fazer essas coisas. Mas esses... Não, peraí que eu esqueci de uma coisa. Ontem à noite eu fiz um marcador de livro pra minha amiga. As 2 últimas vezes que ela veio aqui em casa, ela pegou uma das agulhas e os novelos e começou a tentar fazer um marcador de livro pra ela. E ela tá aprendendo, ela não tem o hábito de fazer crochê. E aí ela fazia um erro, ficava frustrada, desmanchava e tentava de novo. E toda vez ela saía daqui de casa sem marcador de livro. Aí da última vez eu falei pra mim mesma, assim, quando eu tiver um tempinho eu vou sentar e vou fazer um marcador pra ela. Acho que demorou uns 20 minutos pra fazer isso aqui. Eu achei bem fofo. Esse aqui já tá lavado, já tá blocado. E aí ele fica bem retinho. Eu devo fazer até um pra mim. Tá muito bonitinho isso aqui. Não esperava que um marcador de crochê ia ficar tão fofo, mas ele realmente ficou. Tô orgulhosa. Esse, inclusive, é o primeiro presente que eu faço pra alguém. Eu nunca fiz tricô ou crochê pra ninguém. Muito legal. E agora, gente, será que vamos contar quantas coisas tem? Então, eu tenho 9 projetos do bebê, do bebê que não existe. E eu tenho 2 projetos pra mim, que é o suéter e a blusinha. Um projeto de presente e 4 nas agulhas. Ou seja, no total são 16 projetos, mas 4 deles não terminados e ainda para decidir se eu vou terminar. O cobertor eu vou terminar com certeza, mas os outros eu ainda vou decidir e eu vou postando o processo para vocês. Então é isso, gente. Se vocês gostam de crochê ou de tricô, essa pode ser a sua inspiração. Como vocês viram, eu não consigo decidir entre o crochê e o tricô. Eu tento ir alternando para eu construir as 2 habilidades juntas. Eu acho que o crochê é mais fácil, mais criativo, dá pra fazer coisas mais legais. O tricô é mais clássico, assim, eu acho que o ponto fica mais bonito, mais elegante. Mas realmente não consigo decidir entre as técnicas, eu gosto de ir fazendo os 2. E às vezes eu tenho até mais de um projeto ao mesmo tempo. Espero que vocês tenham gostado e eu espero continuar fazendo bastante tricô e crochê e trazendo aqui o meu processo e o meu progresso. É isso, galera. O próximo vídeo aqui vai ser de check-in do desafio. Temos novidades, eu vou deixar gravado antes de viajar, né? Porque na semana que vem eu vou estar viajando. E também tô gravando vídeo de como eu estou fazendo a minha mala, que vai ser uma carry-on, aquela malinha de avião, para 3 semanas, viajando bastante. Vou contar pra vocês pra onde a gente tá indo. E tá sendo um desafio, mas vai ser um desafio legal, porque eu não quero ficar carregando muita coisa enquanto eu tô viajando. Acho que é um conteúdo divertido. Divertido assistir o meu esforço pra fazer tudo caber numa mala tão pequena. E é isso. Até a próxima!